Caio vai dar à sua mãe um pingente de ouro no formato da Torre Eiffel. Ele ficou em dúvida entre duas peças semelhantes, onde o valor da primeira era o triplo da segunda. Sabendo que as medidas da primeira peça eram o dobro das medidas da segunda peça, e acreditando que estava sendo explorado, escutou as dicas de seus 5 amigos. Ana, o valor deveria ser o dobro, pois suas medidas dobram e com isso a quantidade de ouro também. Bia, se o pingente for banhado, o custo deverá ser próximo do quádruplo. Cid, se for um pingente maciço, o preço deve se aproximar do triplo. Dani, tanto Bia quanto Cid estão corretos. E Edu, Ana e Bia estão corretos. E analisando corretamente as informações dos 5 amigos, Caio constatou que. Então, primeiro, as medidas de comprimento, se são o dobro da outra, você tem que analisar que são figuras semelhantes e que a razão de semelhança é 2. Se o pingente for banhado a ouro, significa que ele vai cobrar uma superfície, ele vai cobrir uma superfície. Então, se ele está cobrindo uma superfície, ele está cobrindo a área. Então, eu vou dizer que a área do grande está para a área do pequeno, assim como as medidas do grande são o dobro da medida do pequeno. Então, a razão de semelhança vai ser quanto? Se eu chamar as medidas de um de m, a outra seria 2m. Mas se você lembrar aqui comigo, o que é que nós temos? A área, pessoal, é uma rasante de grandezas de que tipo? Bidimensionais, né? E as medidas de comprimento são unidimensionais. Então, para que a gente possa associar isso aqui, você vai ter que pegar essas medidas aqui e elevar ao quadrado. Fechado? Quando você levar ao quadrado aqui, você sabe que 2m dividido por 2 dá 2. E, além disso, que 2 ao quadrado vale quanto? Vale 4. Se 2 ao quadrado vale 4, eu posso dizer que a área do grande equivale a exatamente 4 vezes a área do pequeno. Pessoal, se a área do grande vale 4 vezes a área do pequeno, o que é que significa? Que se for cobrir banhado a ouro, então o custo devido ao ouro deveria ser o dobro. Já no caso, se for de ouro maciço, a figura não é superficial, é volume. Então ficaria uma análise de volume do grande. Estaria para o volume do pequeno, assim como as medidas do grande estariam para a medida do pequeno. Mais uma vez, o volume seria uma grandeza tridimensional. Para que eu associe o volume, com essa razão entre medidas unidimensionais, eu deveria fazer o quê? Elevar ao cubo. Então, isso aqui faria com que 2 ao cubo fosse 8. E com isso, o volume do grande seria 8 vezes o volume do pequeno. Ou seja, se for de ouro maciço, o custo deve ser 8 vezes maior. Então, voltando nas afirmações, Ana afirma que o valor deveria ser o dobro, pois suas medidas dobram. Isso aí é falso, porque as medidas não são necessariamente lineares quando você vai colocar ouro. Ou vai ser volumétrica, ou vai ser diária. Bia, se o pingente for banhado, o custo deverá ser próximo do quádruplo. É isso mesmo. Porque se for banhado, a área vai ser 4 vezes. Então, Bia está correta. Cid, se for um pingente maciço, o preço deve se aproximar do triplo. E não. Se for maciço, o preço deve se aproximar de 8 vezes. Dani afirma que tanto Bia quanto Cid estão corretos. Isso aí está falso. E Ana diz que Ana e Bia estão corretos. Isso aqui está falso. Então, a única alternativa correta aí é a de Bia. Resposta, letra B de Brasil.